Olá, eu me chamo Ranieri Monteiro, eu sou formanda em Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo da série documental Saúde Mental, uma queda para o alto, aqui na SOCEPS. Nesse segundo momento, nós iremos abordar um pouquinho sobre o luto. Até aqui, nós viemos trabalhando sobre questões da pandemia, feridas que foram abertas nesse momento, e o luto está presente, já que o Covid nos levou muitas pessoas conhecidas e também pessoas que não são conhecidas, mas nos sensibilizamos, seja por algum artista, algum relato de um vizinho. Esse sofrimento ele também acaba nos atingindo de alguma forma. E o que seria o luto? O luto ele é um processo de instabilização emocional frente à perda. Quando pensamos no luto, nós pensamos em perda para a morte, para a consciência da finitude. Só que existem outros tipos de perda que o luto engloba, como, por exemplo, rupturas de casamento, perda da convivência, perda de rotina, perda do trabalho, perda de costumes, de objetos, enfim. E isso foi muito presente na pandemia. Eu trabalho num CRAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social. Lá a gente faz acolhimento de pessoas em vulnerabilidade. E com a pandemia isso aumentou muito. Famílias perderam a sua renda, Tinha uma renda, agora tem outra, bem mais baixa. Tiveram que abrir mão de patrimônios, de objetos. Houve muita ruptura de casamento, pessoas se separaram, Situações que estavam... como que eu posso dizer? Que estavam adormecidas. Durante a pandemia, ela emergiu. E muitas pessoas não conseguiram lidar com isso e acabaram se separando. Então, o luto está presente em todas essas coisas. O John Bowlby, um psicólogo, ele fala que quanto maior é o apego ao objeto, maior é o nosso sofrimento. E eu acho que isso fica evidente. Para a gente poder trabalhar um pouquinho o luto, eu vou trazer a Elizabeth Kubler-Ross. Ela é uma psiquiatra norte-americana que fez um estudo do luto em pacientes terminais. Apesar dela ter feito o luto nesse público específico, acredito que a gente pode englobar nesses outros tipos de perda. Ela trouxe o luto em 5 estágios, que é de negação, de raiva, barganha, depressão e aceitação. Na negação, é naquele momento que a pessoa ela não aceita o acontecimento. Acho que a gente poderia dar o exemplo do isolamento social. No primeiro momento, houve muito questionamento de que se isso era verdade ou não. As pessoas não estavam acreditando e ainda, até o presente momento, muitos não acreditam na potencialidade do vírus ou até mesmo que o vírus existe. Nós vimos muitas pessoas achando que era uma gripe comum, porque tinham pessoas que são assintomáticas, outras que apresentaram sintomas mais leves, então as pessoas acabavam não acreditando. Houve toda uma negação diante da problemática, diante do fato. O segundo estágio é da raiva, onde as pessoas buscam o culpado para o que está acontecendo. Não param para analisar o problema, aceitar e ver uma outra perspectiva, pensar em como podemos passar por isso da melhor maneira possível. Então, esse momento de raiva ela também continua sendo um mecanismo de defesa, onde a pessoa não reconhece muito o problema, e começa a buscar culpados para o problema. No caso da pandemia, a gente pode ver as pessoas que ficaram arrumando culpados, a culpa é dos chineses que trouxeram o vírus, enfim. A barganha ainda continua também sendo um momento de recusa, de não aceitação. Esse é o terceiro estágio da teoria da Elizabeth. Trazendo mais uma vez o exemplo da pandemia, é um estágio onde as pessoas ficam, e se a gente tivesse feito isso? E se tivesse acontecido aquilo? Nós não estaríamos onde estamos. Ainda aí é presente um pouquinho do mecanismo de defesa, não aceitando de fato o que está acontecendo. E o quarto estágio seria a depressão,
onde a pessoa toma consciência dessa realidade e começa a gerar toda uma angústia. Ela tem que lidar com essa realidade. É o momento da pandemia onde a gente reconhece o vírus está aí, a gente não tem como fugir dele, temos que lutar contra, temos que buscar mecanismos e cooperar para que possamos voltar para a nossa antiga realidade, que não é uma realidade normal, né? Se a gente for pensar de uma forma um pouquinho crítica, existem vários pontos aí que a gente precisava muito mudar e eu acredito que com a pandemia a gente vai trabalhar um pouquinho isso aos poucos. Então essa fase de depressão é onde o sujeito normalmente começa aí já a apresentar de fato algumas patologias. O luto ele não é uma patologia, mas se isso vier incomodar a sua vida, te paralisar de alguma forma, aí é um problema, né? Pode ser que a pessoa venha cair em depressão, tenha problema com transtornos de ansiedade, algum estresse pós-traumático, que precisa ser trabalhado na psicoterapia. Aí a gente traz a importância da psicoterapia nesse momento para que a pessoa consiga atravessar essa perda de uma forma menos angustiante e aí a gente consiga ver outras possibilidades, outras formas de existência para esse sujeito, que ele consiga ressignificar, né, tudo isso. E o quinto estágio é o momento da aceitação, onde de fato a pessoa está resiliente, ela aceitou que tudo que está acontecendo, tudo o que a gente está passando e enfrenta, né? Ela começa a buscar novos significados para aquela perda. O que houve muito na pandemia, eu como estudante posso relatar, é que muitas pessoas tiveram que trancar a faculdade diante da situação econômica. Então você imagina, muitas pessoas elas estão na faculdade não apenas para o mercado de trabalho, mas porque aquilo é um sonho, estudar aquilo é um sonho, e muitas vezes a pessoa com aquele estudo tem um projeto, né, de ajudar pessoas, enfim, ou outros sonhos. Como que a pessoa pode ressignificar isso, né? É importante entender que naquele momento você está dando o seu melhor na condição que você tem e que você não está desistindo. Foram fatores externos que fez com que você precisasse paralisar naquele momento. Mas isso não significa desistir. Você pode e deve voltar a continuar no seu sonho, a voltar naquela graduação que você tanto sonhou e estava realizando naquele momento. Então, o luto ele é um tema cada dia mais estudado, cada teórico vai trazer a definição de uma forma diferente. O ser humano ele é tão subjetivo que uma teoria não daria conta de um assunto tão complexo, né? O luto ele não tem uma duração certa, um período para terminar. Acredita-se que no prazo de 6 meses a 1 ano é o momento mais difícil por causa das datas comemorativas, são as primeiras vivências sem aquela pessoa, seja familiar ou amigo. Então é um momento muito difícil. Na pandemia isso pode se agravar, porque a gente não teve muitas pessoas não puderam ter, né, esse ritual de despedida, não puderam enterrar, fazer o velório, ou enfim, dependendo de cada cultura, não teve esse momento de despedida. Além de que, com o distanciamento, as pessoas não podiam ir na casa uma das outras, se visitar, se abraçar, se acolher. Então, a gente chamaria esse momento de luto complicado, que seria um luto mais estendido, que teria momentos de depressão mais graves, onde o Freud chamaria de melancolia. Então, com a pandemia, realmente o que já era doloroso fica muito mais doloroso. Não só pelas perdas, né, de familiares, mas as outras perdas que a gente trabalhou aqui. Teve famílias que, infelizmente, foram muitas pessoas, foram a mãe, o pai, o irmão, só ficou uma pessoa da família e essa pessoa teve perda de emprego, teve perda de patrimônio. Então, é muito difícil, mas não impossível, conseguir ressignificar tudo isso.
Se você conhece algum enlutado, aproveitando, né, que a gente está no Setembro Amarelo e é o momento que a gente reforça essa campanha, se você conhece algum enlutado que tem tido discursos de suicídio, né, de ideação suicida, é importante, mesmo que com distanciamento, tem outras formas, né, de a gente poder acolher através de ligação, chamada de vídeo. É importante que a gente oriente essa pessoa a buscar ajuda, seja ligando para o CVV, né, que é o número 188, ou buscando um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial. Acredito que nem tantas pessoas têm o conhecimento da existência desse equipamento da saúde, então é importante acolher essa pessoa, trazer palavras de conforto e não de julgamento. Se você não conhece um enlutado, mas você está passando por esse momento, sinta-se acolhido de alguma forma. Então, pessoal, recapitulando, nós trabalhamos aqui sobre 5 estágios do processo de luto da Elizabeth Kubler-Ross, que seria a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Por que eu dei muito o exemplo do início da pandemia? Porque muitas vezes nós nos colocamos como julgadores do comportamento de determinada pessoa, quando muitas vezes é um processo inconsciente que está acontecendo. Nem a pessoa tem essa percepção de que ela está passando por um luto. Então, às vezes, a pessoa criou uma resistência em aceitar de fato que o vírus ele tá aí, que a gente tem que tomar todas as medidas, não é porque ela não tem amor à vida, mas porque ela tem um significado muito grande perante algumas vivências, algumas situações. Vamos dar o exemplo aí de uma pessoa que mora sozinho, que se sente solitário e tem todo um significado pelo aquele ambiente de convivência com as pessoas no trabalho. Ele vai criar provavelmente uma resistência de início, né? Ele não vai aceitar muito bem essa perda. Como é que vai ser isso? Gera um medo. Então é importante que a gente não se coloque no lugar de julgador, que a gente consiga acolher essa pessoa, mas claro, orientando, explicando, tudo de uma forma mais sensível, para que a gente não venha até agravar a situação dessa pessoa mais lá na frente. Eu vou até deixar aqui uma dica de um filme que se chama Beleza Oculta. Acho que ele tem muito a ver com o título desse documentário, né? Uma Queda para o Alto. Beleza Oculta, ele vai trazer uma mensagem muito bonita da gente procurar ressignificar as nossas dores e buscar sempre a beleza oculta por trás das coisas ruins que acontecem. Eu não sei explicar muito bem um filme sem dar spoiler, mas eu vou tentar. Esse filme se trata de um empresário que ele perde a sua filha e após essa perda, ele começa a fazer cartas para o amor, para o tempo, para a tristeza, e ele começa a ter várias reações e é bem perceptível todos esses estágios que nós trabalhamos aqui durante o filme. É um filme de drama, o protagonista é Will Smith. É um filme muito bacana para a gente poder enxergar melhor como que é uma pessoa em luto. Aí no caso é mais específico o luto dele pela morte da filha. Mas durante o filme, lá vem o spoiler, ele perde também a sua relação com a esposa, já não é mais a mesma. O seu trabalho também começa a sofrer modificações devido também à reação que ele tem da perda da filha. Então é um filme muito bacana que eu indico para todo mundo. E é isso, pessoal. Quero agradecer a Soceps pelo convite. Espero poder ter colaborado com o entendimento do processo de luto. Continuem se cuidando, usando máscara, mantendo o distanciamento necessário, usando álcool, para que a gente possa sair logo dessa situação. Se vacinem, é de extrema importância que todos se vacinem para que a gente possa voltar, né, à convivência, para que a gente possa voltar a dar continuidade aos nossos projetos, aos nossos sonhos, que a gente possa estar juntos para acolher uns aos outros. E continue aqui assistindo a série documental. O próximo vídeo vai ser bem bacana também, a série tá incrível. Um beijo e até a próxima. Olá, se você está me ouvindo,
Esta é a minha carta aberta aos meus sentimentos. Espero que, assim como eu, você também possa se libertar do que lhe faz mal e que consiga encontrar a paz e o equilíbrio que procura. Bem, no início, eu me vi pego de surpresa como todo mundo no planeta. Me vi em um filme de ficção que, ao passar dos meses, foi mostrando que não haveria final feliz. Pelo menos não pra mim. Sempre tive muito medo de tudo, sabe? Medo de mim às vezes, e a pandemia me mostrou outro medo, o de ficar sozinho, isolado. Enfim, sem ninguém ao meu lado. Com o passar dos dias, a apatia foi se instalando em mim. A frustração com a graduação, professores e até mesmo certos amores também foi aparecendo e deixando marcas que ainda estão aqui. Sinto um sufoco enorme porque talvez eu nem saiba mais como me relacionar quando tudo isso passar. Mas só espero que passe logo. É desesperador, sabe? Estar em um país como esse, um caos com pessoas tão más e sem empatia, e tudo isso colabora ainda mais para esse turbilhão de sentimentos que explodem a minha cabeça todos os dias e me impedem de dormir, enfim. Não tem sido fácil, talvez nunca seja. E as pessoas apenas aprendam a seguir e ser fortes de algum modo. Espero que essas mesmas pessoas sintam-se amadas, respeitadas e bem, porque ainda existem razões para ser feliz. Pelo menos é isso que espero. Espero que eu me sinta bem, pelo menos em alguns momentos, e que quando tudo isso passar, eu possa lembrar disso como um pesadelo, que de algum modo me fez mais forte. Então é isso. Essa é a minha carta aberta número 2, e isso foi o que eu senti.